bem, façamos então esta questão de concordância. Observa comigo letra a letra. A concordância está correta na frase. Letra A. Respeitar os direitos civis são importantes para que o aperfeiçoamento do processo democrático de uma nação. Vamos lá. Respeitar os direitos civis são importantes. Se eu perguntar, o que é importante? Resposta: respeitar os direitos civis. Essa resposta é sujeito. Essa resposta é sujeito. Agora, esse sujeito, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele inicia com o verbo. Está aqui, ó, respeitar. Esse sujeito, ele tem um nome. Ele é chamado de sujeito oracional. Sujeito oracional. Sujeito oracional, ele poderá iniciar com o verbo no infinitivo ou poderá iniciar com uma conjunção integrante que se respeitem os direitos civis, pontinhos. Sempre que o sujeito for oracional, que é o caso, o verbo que concorda com o sujeito oracional tem de ficar no singular. Tem de ficar. Então não pode ser respeitar os direitos civis são importantes. Tem de ser é importante. Está aqui. Então o verbo que concorda com o sujeito oracional tem de ficar no singular. Tudo bem? Errada a letra A. Depois está assim. Brasil. Crimes contra a humanidade que despertam horror deve ser totalmente banido. Ó, crimes contra a humanidade, os quais despertam. Perfeita a concordância. Os quais despertam horror deve ser totalmente banidos. Aí não dá. Por quê? Porque crimes devem ser totalmente banidos, tá? Então, errada a concordância da Brasil. Um erro de concordância verbal e de nominal em banidos. Depois está assim. Letra C. Parte dos conflitos que surgiram no século passado. Tranquilamente eu posso entender. Parte dos conflitos os quais surgiram. Correta. No século passado foi controlada. E aí perguntaremos, pode ser? Pode. Sabe o que acontece? Parte dos conflitos é aquilo que chamamos de expressão partitiva. É uma expressão partitiva. E daí que é uma expressão partitiva? Quando eu tiver uma expressão partitiva, a concordância é opcional. A concordância é opcional. Expressão partitiva, concordância opcional. Então pode ser parte dos conflitos que surgiram no século passado foi controlada ou foram controlados. Tanto faz. Mas foi controlada, sim, é correto. Com brutalidade por regimes militares autoritários. Então a resposta é letra C. Senhor, então poderia ser também foram controlados? Poderia. Expressão partitiva, concordância é opcional, concordando com conflitos. Não haveria erro aqui. Assim como poderia ser parte dos conflitos a qual surgiu. Poderia ser surgiu aqui também. Tá? Não estaria errado também. Então, Canadá é a nossa resposta. Muito bem, agora vamos analisar o erro em Equador. Nem sempre a solução que algumas instituições é capaz de oferecer, nem sempre a solução que algumas instituições é capaz. Não. Algumas instituições são capazes. São capazes. Então, dois erros aqui, concordância verbal e concordância nominal. De oferecer, apresentam-se realmente, a solução, apresentam-se, não. Apresenta-se realmente adequada, solução adequada aos problemas existentes. Vários erros em Dinamarca. Depois, vamos a Equador. A única solução possível para resolver conflitos entre nações encontram-se, a única solução, a única encontra-se, errado ali, no processo de transformação da ordem mundial.
Então, errada a concordância. Em Equador, também concordância verbal. Muito bem, finalizamos por aqui a correção desta questão.